Revisão para o provão, Matemática e suas tecnologias, terceiro ano médio, turmas A, B e C, professores Adauri e Rodrigo. Vamos começar com uma questão de matrizes, que foi um conceito que a gente trabalhou na revisão, e a gente tem essa questão que diz o seguinte: uma confecção vai fabricar 3 tipos de roupa, utilizando materiais diferentes. Considere a matriz A e J abaixo, na qual A e J representa quantas unidades do material J serão empregadas para fabricar uma roupa do tipo I. A matriz dada é essa aí, uma matriz 3x3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Então vamos verificar. Primeira pergunta, ele faz quantas linhas essa matriz possui. Então ela tem 3 linhas, tá? Então você tem 3 linhas, que são essas aqui. Então a gente já tem aqui o valor correspondente à quantidade de linhas, tá? Então são 3 linhas. Agora a segunda pergunta: quantas colunas tem essa matriz? Coluna, a parte vertical, são 3 colunas. Então você tem 3 colunas. Então ela tem 3 linhas e 3 colunas. Quantas unidades do material 3 serão empregadas para a confecção da roupa do tipo 2? Então, o tipo 2, você tem 2 e 3. O material é 3, a roupa é 2. Lembrando que linha é a roupa, coluna é o material. E nós vamos encontrar lá na matriz a posição 2 e 3, que corresponde ao número 3. Então, quem não visualizou a matriz aqui em cima, esse é a posição do 2 e 3, segunda linha, terceira coluna. Agora o total de unidades do material 1, fabricando 5 roupas do tipo 1, 4 roupas do tipo 2 e 2 roupas do tipo 3. São 5 roupas do tipo 1, então 5 vezes A1, 4 roupas do tipo 2, 4 vezes A2, 1, e 2 roupas do tipo 3, 2 vezes A3, 1. Então vamos substituir os valores correspondentes a cada posição do elemento na matriz. Então 5 vezes 5, que o A1 é 5, o A2, 1 é 0, e o A3, 1, nós vamos copiar o 2, que é o número que ele quer, que é a quantidade. Terceira linha, primeira coluna, é o número 4. Então nós vamos fazer a primeira multiplicação, obter os produtos primeiro, né? Então eu vou multiplicar 5 vezes 5 primeiro, 25. 4 vezes 0, 0. E 2 vezes 4, 8. Somando os 3 valores, nós vamos obter então o total, que é 33. Então, o total de unidades do material 1 vai ser um total de 33. Temos aqui 3 matrizes e uma identidade. A matriz transposta ele quer de A, mais 2 vezes a matriz B, e tem que ser igual à matriz C. Depois disso, descobrindo o valor de x e y dessa igualdade, nós vamos ter que somar o valor de x com y. Primeira coisa, nós vamos montar as 3 matrizes. Então estou montando a matriz A. Não estou fazendo ainda a transposta direto, mas quem quiser pode, não tem problema nenhum. Coloquei os elementos da matriz A, só estou copiando o enunciado, tá? Feito a cópia dos elementos da matriz A, eu vou fazer o que agora? Eu vou colocar 2 vezes a matriz B. Não esqueça que a gente não calcula a transposta, por isso que eu coloquei a letra T em cima ali. Então 2 é a constante que nós vamos multiplicar. A matriz B é formada por 0, x e menos 1. A linha de baixo x, y, 0. Então x, y, 0. A terceira linha x, 0, x. Fecha o colchete, igual a matriz C. A C é só copiar o do item do enunciado, né? X, 4 menos 3. Então vamos colocar aqui os elementos primeiro. Y, 7y. E 3xy. Feito isso, agora nós vamos fazer as operações. A primeira transformação que eu vou fazer é a transposta da matriz A. É só trocar linha por coluna, quem esqueceu. Então a primeira linha vira a primeira coluna da matriz. A segunda linha vira a segunda coluna. E a terceira linha vira a terceira coluna. É só trocar linha por coluna. Feito isso, você copia o número 2, que é a constante, que nós vamos multiplicar, só que aí vamos fazer já a multiplicação direta. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes x na linha de baixo, 2x, 2 vezes y, 2y, e 2 vezes 0, 0. Vamos multiplicar já por 2 a terceira linha, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 0, 0, e 2 vezes x, 2x. Fecha o colchete.
igual e copia a matriz C do jeito que ela está aí, porque não tem nenhum operador a ser feito com a matriz C. Copiando os elementos, agora nós vamos ajuntar os elementos correspondentes da matriz obtida do lado esquerdo, as duas matrizes, para conseguir igualar com a terceira matriz. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e somar os correspondentes. Por exemplo, o x tem com 0. Eu já posso colocar até direto o resultado de alguns, né? X mais 0 dá x. Então é o primeiro valor que eu já atribuí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos somar o correspondente do y, que é 2x. Então fica 2x mais y. A ordem não importa, você poderia colocar o y primeiro ou 2x comutativo, mas eu coloquei dessa ordem que eu escolhi, 2x mais y. O menos 1 com menos 2 deu menos 3. 0 mais 2x, 2x. 3 mais 2y fica 2y mais 3, também é comutativo, não importa a ordem, tá? E y mais 0 é y. Agora nós vamos na última linha. 2x mais x vai dar 3x. X mais 0 é x. E 0 mais y, 0 mais 2x, aliás, vai dar 2x. Agora você vai copiar a terceira matriz para igualar, né? Então só estou copiando os elementos da matriz do lado direito da igualdade. Não estou fazendo nenhuma operação, tá? E agora dá pra gente fazer uma comparação para descobrir o valor de x e y. Na hora de você escolher aqui, são duas incógnitas só, né? Você pode escolher qualquer setor para descobrir o valor. Eu recomendo usar sempre o valor que está mais simples, né? Então nós vamos fazer isso agora, porque fica mais fácil você deduzir o valor mais rápido, né? São duas incógnitas só. Então vamos para a próxima etapa. Então olhando aqui, a gente tem que achar o correspondente do lado esquerdo com o lado direito. Então, por exemplo, se você for colocar aqui a matriz que está no meio aqui, que é 2x mais 3, 2y mais 3, ele tem um correspondente que é 7. Então a gente vai fazer o seguinte, uma igualdade, 2y mais 3 tem que ser igual a 7. O 3 é positivo, do outro lado você tem a troca de sinal, fica negativo, vai ficar 7 menos 3, 2y é igual a 4. O 2 está multiplicando, passa a dividir, vai ficar 4 dividido por 2. Essa divisão você obtém o valor de y, 4 dividido por 2, 2. Feito isso, nós vamos descobrir o x agora. Então a gente percebe que aqui ó, tem um setor bem simples, 3x aqui ó, tem um correspondente do outro lado que é 3. Então o que nós vamos fazer? 3x é igual a 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo, 3 dividido por 3 é 1. Então a gente já tem os dois valores, de x e de y. Lembra no enunciado que ele pediu para a gente nessa questão somar o x com o y. O x é 1, o y é 2, 1 mais 2, 3. Então o resultado é 3. Dadas as matrizes A e B, qual é a soma da diagonal da matriz C, que é o produto de A com B? Primeira coisa, a gente tem que verificar se é possível ocorrer essa multiplicação. Então, para isso, a gente tem que lembrar uma definição que, para ocorrer a multiplicação, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, a matriz A ela é formada por 2 linhas e 3 colunas. A matriz B é formada por 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então a gente tem aqui ó, número de colunas 3, número de linhas 3. Quando acontece a igualdade, é possível. Então nós vamos conseguir fazer o que? A multiplicação. Então para isso, nós vamos usar a multiplicação de matrizes. Então nós vamos copiar as duas matrizes do enunciado, a matriz A e a matriz B, para obter o produto que seria a matriz C. Tá? Então o que nós vamos fazer? Copiando os elementos aqui da matriz menos 2, 1 e 4, 0, menos 3 e 2, e a segunda matriz B, que é 1, menos 3 e 2, menos 2, 0 e 3. Fecha aqui o colchete, e aí você pode usar uma técnica para não se perder, você usa linha por coluna. Nós vamos fazer toda a linha da primeira matriz por toda a coluna da matriz B. Então nós vamos fazer primeiro a montagem aqui desse item. Então vai ficar menos 2 vezes 1. Nós vamos para o segundo elemento. 1 positivo vezes menos 3 da matriz, da coluna da segunda matriz. E 4 vezes 2.
nós vamos fazer o mesmo processo para a segunda linha. Então 0 vezes 1. Então eu estou fazendo com a segunda linha agora. Essa linha aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3. Mais 2 vezes 2. Agora que a gente terminou de fazer tudo com a primeira coluna, nós vamos para a segunda coluna, fazer o mesmo processo. Então nós vamos copiar menos 2 vezes menos 2 mais, agora o 1, vamos colocar o número 1 aqui, vezes 0 mais 4 vezes 3. O mesmo processo para a segunda linha da primeira matriz. Então 0 vezes menos 2, menos 3 vezes 0. Eu errei aqui no sinal aqui, então vou corrigir aqui. Aqui o 3 é negativo, né? Da segunda coluna para a segunda linha, então vou colocar o menos 3 aqui. Sempre o sinal importante, senão altera todo o cálculo, tá? Menos 3 vezes 0. E para finalizar, 2 vezes 3. Fecha o colchete. Agora nós vamos fazer as contas para obter a matriz C, tá? Então multiplica primeiro, sempre multiplicar primeiro para não confundir, depois você soma no final cada situação. Então menos 2 vezes 1 dá menos 2, 1 vezes menos 3 dá menos 3, 4 vezes 2, 8. Vou fazer a mesma coisa por debaixo, 0 vezes 1, 0, menos 3 vezes menos 3, menos e menos mais, 9, 2 vezes 2, 4. Mesmo processo para o lado direito, menos com menos mais, 4 positivo, 1 vezes 0, 0. E 4 vezes 3, 12. 0 vezes menos 2 dá 0. Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 não tem sinal neutro. 2 vezes 3, 6. Agora soma cada elemento. Então, somando menos 2 com menos 3 com mais 8 vai dar 3 positivo. 9 com 4, 13. 4 com 0 com 12 vai dar 16. 0 com 6 dá 6. Então a matriz C é essa aqui, tá? E você tem aí a linha formada por 3 e 6. Ele pediu para somar a diagonal principal no enunciado. Então se você somar 3 com 6, você vai encontrar o número 9. Então a soma da diagonal principal é 9. Lembrando que a diagonal principal é da esquerda para a direita. Calcule o determinante da matriz 2 por 2, tal que A e J é 2I mais J. Então nós vamos fazer a matriz genérica 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Então A11, A12, A21, A22. E nós vamos descobrir os elementos que compõem essa matriz com a regra determinada pelo enunciado. Lembra que o I é sempre linha e o J é coluna. Então A e J é igual a 2 vezes I mais J. Então nós vamos copiar aqui o primeiro item, o A1. Então 1 e 1 fica 2 vezes 1 mais 1. Aí você faz a multiplicação de 2 vezes 1, 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Agora nós vamos para a segunda situação. A gente já determinou um valor que é a primeira linha, primeira coluna, que é o 3. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular agora primeira linha e segunda coluna. O I vale 1 e o J vale 2. 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Já descobrimos o segundo elemento dessa matriz. Então, no lugar a gente coloca o número 4. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a linha de baixo. Agora vale 2 o I e o J vale 1. A2, 1. Então eu vou multiplicar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1, 5. Já descobri o terceiro elemento dessa matriz. Agora nós vamos descobrir o quarto elemento. O quarto elemento aqui é formado por 2 e 2, duas linhas, segunda linha e segunda coluna. Então no lugar do I você põe 2 e no lugar da coluna você põe o 2 também. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Feito isso, vamos substituir o valor que a gente descobriu lá na matriz e vamos determinar agora o determinante dessa matriz, né?
Então você lembra que a definição você usa a regra de Sarri, né? E a regra de Sarri, ela diz o seguinte: você multiplica a diagonal principal e a secundária você troca o sinal do elemento que você obteve na multiplicação desses itens que você está voltando. Então eu vou fazer, no caso aqui, eu vou fazer passo a passo essa primeira, para lembrar. Então nós vamos fazer primeiro 3 vezes 6. E depois, não esqueça de trocar o sinal da segunda secundária, que é 4 vezes 5. Fazendo a conta aqui, vai dar 18 menos 20. 18 menos 20 dá menos 2. Então, portanto, esses 3 pontinhos quer dizer portanto, que eu coloquei, o determinante da matriz A vai ser o número menos 2. Essa é a resposta dessa questão. Resolver a equação dessa matriz 3 por 3, que é igual a 15. Então, nessa questão aqui, nós vamos montar a matriz aqui. O determinante é quando você atribui vários valores da matriz para um único valor. Então, o que nós vamos fazer? Fazer o determinante da matriz e igualar 15 para descobrir o valor de x. Então, eu estou copiando os elementos do enunciado. Só copiando. Aí você usa a regra de Sarri, copia as duas primeiras colunas. Multiplica a diagonal principal e não esqueça de fazer a secundária trocando sinal. Então vamos fazer 2 vezes 1 vezes 1, 3 vezes x vezes 2, 1 vezes x vezes 0. Então fazendo o cálculo aqui, vai dar 2 vezes 1 vezes 1. Estou fazendo passo a passo para relembrar essa regra. 3 vezes x vezes 2, mas quem quiser pode fazer direto, tá? Mais 1 vezes x vezes 0. Quando volta, troca o sinal oposto. Então fica 3 vezes x vezes 1, depois 2 vezes x vezes 0 e 1 vezes 1 vezes 2. Repetindo, se você quiser, pode já fazer o produto direto e já colocar direto já para a etapa final, tá? Eu estou fazendo passo a passo para quem esqueceu o procedimento. Então, colocando aqui os elementos, e agora nós vamos fazer o cálculo, fazendo o produto primeiro. Vamos colocar a última que faltou aqui, primeiro, isso. Agora nós vamos fazer o cálculo de cada situação. Então, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, 3 vezes x vezes 2 dá 6x. Qualquer coisa vezes 0 é 0, então apareceu o 0 na multiplicação, já pode pôr o 0 direto. Menos 3 vezes x vezes 1, 3x. 2 vezes x vezes 0 dá 0. E 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Vamos somar os elementos correspondentes de cada setor, dentro do parênteses. Então no primeiro vai ficar 2 mais 6x, o 0 a gente já descarta, tá? Que soma com 2, menos. Eu coloquei aqui para só que lembrar que eu eliminei parênteses. Vamos trocar os sinais da segunda circunstanciação de números, né? E somar os termos semelhantes. Somando os termos semelhantes, nós vamos encontrar o 6x com menos 3x dá 3x. O menos 2 com mais 2 dá 0. E lembrando, para você ter o que? O determinante ele tem que ser igual a 15, que é o valor associado a essa matriz. Então eu vou pegar o 3x agora, que é o valor que a gente encontrou, e igualar a 15. O 3 está multiplicando, vai passar a dividir. Isso implica que x é igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, x é igual a 5. Então o valor de x para dar certo essa matriz é igual a 5. Um foguete foi lançado do marco zero de uma estação. Após alguns segundos, atingiu a posição 6, 6 e 7 no espaço, conforme mostra a figura. As distâncias são medidas em quilômetros. Considerando que o foguete continuou a sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente, na direção do eixo X, 3 km para trás na direção do eixo Y e 11 km para frente na direção do eixo Z. Qual é a posição do foguete que o foguete atingiu? Pessoal, primeira coisa a gente tem que lembrar o seguinte. A gente sabe que em plano cartesiano a gente tem o x primeiro e o y em segundo. E quando tem em 3 dimensões, o z seria o terceiro elemento. Seria esse gráfico aqui, ó, x, y, z, tridimensional. Então na questão do foguete aí, nós temos a situação de altura, longitude e latitude do lançamento, tá? Então para isso nós vamos ter que descobrir o quanto ele deslocou, tá? Então feito isso, nós vamos colocar aqui, lembrar o que ele falou pra gente, né? Ele em relação ao eixo X, ele colocou pra gente que ele deslocou 2 km para frente em relação ao eixo X.
Então você tem aqui, nessa situação do x, vamos colocar aqui mesmo, aqui nesse item. As coordenadas iniciais eram 6, 6, 7. Isso implica, se ele somou mais 2, porque ele falou isso, 2 km para frente. Então a nova coordenada é 8. Aí em relação ao eixo y, ele foi 3 km para trás. Então você vai para trás, você vai tirar menos 3. 6 menos 3 vai dar um total de 3. Em relação ao z, ele foi 11 km para frente. Então você soma 11. E 7 mais 11 vai dar 18. Então qual é a posição que o foguete atingiu? A posição é formada por 8, 3 e 18. Essa é a posição correta do foguete. Agora nós vamos descobrir qual é a medida do lado desse quadrado. Ele perguntou assim, os pontos A, menos 3 e 2, e B, 1 e 6, são vértices consecutivos de um quadrado. Qual é a medida do lado desse quadrado? Então, consecutivos. Quando a gente tem a questão de consecutivo, quer dizer um seguido do outro, tá? Então, o que nós vamos pensar aqui? Você tem aqui você tem o ponto A, por exemplo, e o ponto B. Eles são vértices consecutivos de um quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais, né? Então, se você calcular um lado, vale para os demais. Então, nós vamos descobrir desse caso aqui a distância entre dois pontos. Distância do ponto A e o ponto B. A fórmula você lembra que é a raiz quadrada. Eu vou fazer xa menos xb elevado ao quadrado mais o y de A menos o y de B ao quadrado. Então, substituindo os valores, a gente já tem as coordenadas aqui do ponto A e do ponto B. O ponto A vale menos 3. O x do ponto B vale 1 positivo. A regra diz menos, não pode esquecer disso aqui, tá? Então, por isso que 1 ficou negativo já direto. O y do ponto A vale 2. E o y do ponto B vale 6. Fazendo o cálculo aqui, distância do A até o B vai ser igual a raiz quadrada, menos 3 com menos 1 dá menos 4. 2 menos 6 dá menos 4 também. Então nós vamos fazer já o cálculo aqui direto. Vamos elevar ao quadrado. Então vai ficar a distância de A até B. Vai ser igual a 16 mais 16. Distância do ponto A até o B vai ser 32. A raiz quadrada de 32 não é exata, é um número irracional, como raiz, né? Então o que a gente pode fazer então? Nós vamos fazer o seguinte, vamos usar um conceito de ensino fundamental, vamos fatorar o 32 aqui, para simplificar essa raiz. Então dá por 2, 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, 4, 2 dá 2 e 2 por 2, 1. É raiz quadrada, um par de 2, um par de 2. Então vai ficar distância de A até B é igual a 2 e repete o número que sobrou, que foi 2. Então a resposta do lado desse quadrado é 2 raiz de 2. O sistema de coordenadas cartesianas, duas cidades são representadas pelos pontos A e B. E ele quer saber qual é a coordenada de uma pessoa que esteja no ponto médio da estrada B. Então, ponto médio, pessoal. Ponto médio, você sempre soma x com x e y com y e sempre divide por 2. Ponto médio, você tira uma média das coordenadas para descobrir o ponto exato no meio de uma reta, tá? Então, aqui eu tenho o xm, que é o ponto médio em relação a x, e o ponto médio em relação a y. E sempre divide por 2. O x do ponto A e o x do ponto B, nós vamos colocar agora nessa situação. O A é 17, o B é menos 3, e divide por 2. 17 menos 3 dá 14. 14 dividido por 2, 7. Já descobrimos o x do ponto médio. Agora, em relação ao segundo item, que é o y, você faz 5 menos 7, que dá menos 2. 2 negativo. Menos 2 com 2 vai dar menos 1. E você obteve o ponto médio. Portanto, qual é a coordenada de uma pessoa que esteja no ponto médio? 7 para x e menos 1 para y. Esse é o ponto médio da questão. Determine o valor de K de forma que os pontos A, B e C, com essas coordenadas que vocês estão vendo, estejam numa mesma reta. Então aqui é o alinhamento de reta. Para isso, o determinante tem que ser sempre igual a 0 quando acontece esse alinhamento. Então eu vou colocar os pontos aqui. Eu estou copiando só o ponto ABC, um embaixo do outro. E eu vou conseguir agora com a regra de Sarri
o determinante e igualar a zero. Porque para sempre que você tem uma reta, você tem que igualar a zero esse número. Então estou copiando os elementos. Agora vamos fazer a multiplicação da diagonal principal, depois da secundária, para obter o resultado de cada item. Então estou colocando aqui já direto 8 vezes 0 vezes 1 dá 0, já estou fazendo direto. Fiz a regra de sinais, 2 vezes 1 vezes 4 dá 8. E 1 vezes 2 vezes k, 2k. Já fiz a multiplicação da principal. Agora a secundária. Quando volta, você não pode esquecer que o sinal troca, tá? Então se der positivo põe negativo, se der negativo põe positivo. No primeiro dá negativo, você põe positivo, 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. O segundo dá positivo, troca o sinal, faz 8 vezes 1 vezes k, 8k. E a terceira diagonal tem 0. Se tem 0, não precisa nem fazer conta, dá 0. Lembrando que, para ser alinhado, os pontos têm que igualar a 0. Então eu vou somar os termos semelhantes. Eu juntei o 2k com menos 8k, dá 6k. E eu juntei o 8 com 4, que dá 12, igualando a 0. Virou uma equação de primeiro grau. Vamos isolar o valor de k. Passo o 12 para o outro lado, fica negativo. O 6 está multiplicando, passa a dividir. Sinais iguais, menos e menos na divisão é mais. E dividindo 12 por 6 dá 2. Então k, para tornar esses três pontos alinhados, ou seja, em cima de uma reta, tem que ser igual a 2. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Calcule a mediana AM. Então, mediana é uma reta que liga um vértice ao ponto médio do outro segmento. Então, eu desenhei um triângulo para você enxergar aqui o que seria a mediana. ABC. Vou traçar uma reta partindo de A até o ponto médio do outro lado, do lado BC desse triângulo, que seria esse ponto aqui. Então, ele quer saber qual é o valor da distância de A até M. Então, eu vou colocar aqui uma letra M para representar depois o ponto médio. E nós vamos descobrir isso fazendo primeiro um cálculo do ponto médio de B e C. Então eu vou somar o x de B com o x do A, tanto faz do C, dividido por 2. É a mesma regra que a gente usou o ponto médio na questão anterior. E aí, em relação a y, a mesma coisa, depois nós vamos fazer. Então o x do B é 5, o x do C é menos 3, dividir por 2. Vai dar 2, 2 dividido por 2, 1. Agora o y do ponto médio. Você pega o y do B mais o y do C e divide por 2. Então, substituindo aqui o y do ponto B, nós vamos ter menos 3, o y do ponto C, menos 9, e divide por 2. Vai dar menos 12, metade de menos 12, menos 6. O ponto médio é formado por 1 e menos 6. Então, a gente já tem um ponto médio. Portanto, o ponto médio 1 e menos 6. Agora nós vamos descobrir a distância desse ponto A até o ponto médio que a gente acabou de descobrir, tá? Então a gente já sabe que é daqui até aqui, ó. Aqui a gente já tem a coordenada do ponto médio e do ponto A. Agora nós vamos calcular essa distância aqui. Então para isso nós vamos usar aquela forma da distância. Então distância do ponto A até o ponto M, que é o ponto médio, é igual a raiz quadrada. Aí você coloca aqui a ordem que você quiser, né? Mas sempre subtraindo, que é a diferença entre dois pontos. Eu vou colocar o ponto A e o ponto médio, né? 7 menos 1, x de cada um, do M e do A. E o y do A e o y do M também, a diferença entre eles. 2 menos 6. Toma cuidado que o 6 é negativo, faz a regra de sinal primeiro. Então nós vamos abrir aqui agora o radical. 7 menos 1, 6. 6 ao quadrado. Mais 2, menos com menos vai dar mais 6 elevado ao quadrado. Vamos fazer agora a operação de potência do 6 já. 6 vezes 6, 36. 2 mais 6 é 8. Vamos resolver essa potência agora. A distância do ponto A até o ponto M vai ser igual a 36 mais 64. Que é 8 vezes 8, 64. Potência de 8 ao quadrado. Então vai dar um total de 100. A raiz quadrada de 100 é exata. Isso implica que distância de A até M é igual a 10. Ou seja, o AM, que seria a reta que a gente queria encontrar a distância, vale 10. É isso, até uma próxima, bons estudos.